Vamos continuar. Eu só estou fazendo um corte nos vídeos de em torno de 10, 12 minutos para não ficar também muito longo. Aí a cada 10, 12 minutos, no máximo, eu vou interromper para gravar um novo vídeo. Vamos continuar agora os artigos da Constituição que veio na emenda 109, que veio na emenda 103 de 2019, que acrescentou o parágrafo 9º-A, que é o artigo 42, 142 e 143, que traz as informações sobre os militares. Vamos para o artigo 42. Os membros das polícias militares e corpos de bombeiros militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Então, tanto o bombeiro militar quanto o policial militar dos estados, do Distrito Federal e dos territórios serão compensados também. Se esse tempo, se ele se aposentou nessa profissão, poderá, se averbou tempo lá, poderá cobrar da onde veio essa averbação, do regime de origem. Agora, se ele não se aposentou nessa profissão, levou esse tempo para o INSS ou para qualquer outro lugar, o regime de origem deverá efetuar o pagamento. Tanto os militares poderão cobrar, como também serão cobrados, os militares estaduais. Vamos agora para o artigo 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Aqui está trazendo os militares federais, que é o Exército, Marinha e a Aeronáutica, que ocorrerá também a compensação da mesma forma. Quando eles forem o regime de origem, da onde sai o tempo que será verbado, eles serão cobrados. Quando eles forem o regime instituidor, que é quem concede o benefício, e a verba tempo de outro lugar, eles cobrarão também. Da mesma forma do previsto lá do item 42, do artigo 42 dos militares estaduais. Vamos agora para o artigo 143. O serviço militar é obrigatório nos termos da lei. Então, o período militar de serviço obrigatório também será passível de compensação. Então, quando vier a regulamentação da compensação previdenciária dos militares, a prevista lá na Constituição, no artigo 201, parágrafo 9º-A, serão esses 3 artigos da Constituição Federal que serão cobrados. Vamos continuar no nosso estudo. Aqui eu trouxe a ementa do Decreto 10.188, de 20 de dezembro de 2019. Por que eu trouxe esse decreto? Vocês lembram que no vídeo anterior eu comentei que, embora a compensação entre os RPPS estava prevista na emenda 20 de 98, que acrescentou o parágrafo 9º no artigo 201, ela não veio na Lei 9796, então, aproximadamente 20 anos depois, veio o Decreto 10.188 de 2019, regulamentando a compensação previdenciária entre os RPPS. É um decreto recente. E a ementa diz assim, ó: regulamenta a Lei número 9796, de 5 de maio de 99, para dispor sobre a compensação financeira entre o regime geral de previdência social e os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. E aí vem a parte importante. E entre os regimes próprios. Na hipótese de contagem recíproca de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria e da outras providências. Aqui é regulamentada a compensação entre os RPPS. Começa com a previsão, com a regulamentação em 2019. É bem mais recente, que a compensação com o INSS e os RPPS veio em 99, 20 anos após. Vamos continuar.
eu trouxe aqui também o artigo 1º desse decreto, para a gente aprofundar um pouco mais, mas ainda não é o estudo do decreto. Eu só estou trazendo essa informação para contextualizar. Essa parte é mais uma introdução da parte constitucional e os efeitos que foi gerado através das emendas. O artigo 1º do decreto 10.188 diz assim: este decreto regulamenta a Lei 9796, de 5 de maio de 99, para dispor sobre a compensação financeira entre o regime geral de previdência social e o regime próprio de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e entre os regimes próprios na hipótese de contagem recíproca de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria. Vamos fazer um parêntese aqui. De tudo que nós já estudamos aqui, sabemos que a compensação com o INSS e outro RPPS já está em operação, já está funcionando. E através do decreto 10.188, a compensação dos RPPS entre si foi também regulamentada e hoje também já está sendo operacionalizada. O que está faltando para poder concluir o ciclo é a regulamentação do parágrafo 9 do artigo 9A do artigo 201, que é a compensação dos militares. Então, hoje ainda, os militares não estão sendo compensados. Contudo, seria bom, caso fosse possível, já começar a preparar, porque quando começar a compensação, vai ser dado um prazo para se enviar todos os processos que são passíveis de compensação. Então, se deixar para quando regulamentar para fazer essa preparação, vai demorar e vai gerar um volume de trabalho imenso em um curto período de tempo. O ideal é o quê? Já começar uma preparação para quando liberar a compensação através da regulamentação, já começar a transmitir esses requerimentos de uma forma mais fácil e mais tranquila, para evitar até que tenha que ter uma mobilização, fazer uma força de trabalho, porque hoje o próprio contrato com a DataPrev já dá possibilidade de automatização dos envios dos requerimentos, que mais para frente nós vamos estar conversando. Que, como eu falei, eu estarei dando pelo menos 3 caminhos para poder alavancar a receita e aumentar também a quantidade de requerimentos enviados por dia. Ao longo desse curso, nós estaremos conversando sobre isso também. E vamos continuar agora. E aqui, bem dizer, vocês que estão acompanhando através da apostila, que eu carreguei também neste curso, tem uma linha do tempo, aonde começa com a Constituição Federal, logo após a emenda 20 de 98, que acrescentou no artigo 201, o parágrafo 9º, e logo após a Lei 9796 de 99. E depois veio Lei 9796 de 99, que regulamentou ali, trouxe a possibilidade da compensação do INSS, Regime Geral de Previdência Social, com outros RPPS. E logo após veio a emenda constitucional, logo após não, na sequência cronológica, porque levou um tempo a mais, 20 anos, veio a emenda constitucional número 103 de 2019, que trouxe a previsão da compensação dos militares. E não se engane, depois da emenda 103, que a emenda 103 de 2019 veio no mês de novembro. No mês de dezembro veio o decreto 10.188 de 2019. Embora ele tenha vindo após a emenda 103, ele não regulamentou a emenda 103. O parágrafo 9A, ele regulamentou a emenda 20 de 98, o parágrafo 9º, onde previa a compensação entre os RPPS. Pode se confundir quando olhar por causa da cronologia, mas o decreto 10.188, ele regulamentou a emenda 20 de 98. E o que falta agora? Falta a regulamentação. Vocês vão perceber que eu deixei uma interrogação. Que o próximo passo agora é vir a regulamentação da compensação dos militares. E eu trouxe alguns exemplos também, até para poder familiarizar.
eu trouxe uma linha aqui considerando o tempo total de contribuição, 100% regime instituidor. O que significa isso? Digamos que aquela pessoa entrou numa prefeitura, entrou aos 18 anos, trabalhou até se aposentar na mesma prefeitura. O tempo todo de contribuição foi ali. Esse servidor, esse processo, quando esse servidor se aposentar, não será passível de compensação previdenciária, porque o regime instituidor recebeu toda a contribuição daquele funcionário. Então, não há de se falar em compensação previdenciária. Agora, eu trouxe um outro exemplo, que é um exemplo onde tem um período da prefeitura X, do estado Y, um período militar, estado R, período CLT e o período do regime instituidor. Porque eu trouxe para vocês perceberem que uma aposentadoria pode ter contabilizado o período de diversos outros entes, RPPS, prefeitura, estado, militar, e está tudo ali somado. E no final, quando o regime instituidor olhar, ele vai poder cobrar, de repente, nesse caso aqui, desse exemplo aqui, ele vai poder cobrar de 4 entes diferentes. INSS, quando regulamentar os militares, do estado Y, da prefeitura X, no mesmo instante. O mesmo processo pode ser utilizado para cobrar vários entes, depende de onde veio o tempo do regime de origem e a contagem recíproca. Por isso que eu trouxe esse exemplo, já para começar a familiarizar, porque mais para frente, quando entrarmos na Lei 9796 e no Decreto 10.188, vamos estar falando dessa forma. E eu preciso que você já tenha esse entendimento quando chegar nessa parte. E esse vídeo nós fechamos por aqui, e no próximo já iniciaremos falando e aprofundando a Lei 9796 de 99.